Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, irmãos. Vamos lá. Lucas. Primeiro vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 26, que é o predito o nascimento de Jesus, tá? Vamos lá, para entendermos tudo aqui certinho. Lucas, primeiro, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim. Deixa só todos encontrarem para nós estarmos fazendo a leitura do texto. Amém? Lucas capítulo 26, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da onde? Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. Desposada aqui é prometida, tá? Noiva. Maria era noiva de José. Virgem, chamava-se Maria. Entretanto, o anjo aonde ela estava disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Amém, irmãos. Olha que texto esse glorioso. Aqui é o anúncio do Senhor, o anúncio do anjo a Maria. Veja, para nós entender, estamos falando do nascimento de Jesus Cristo. Esse texto aqui é cabal. Lucas capítulo 1, 26 ao 32. Veja, primeiro o anjo traz a notícia para Maria. Mas você prestou atenção? Veja bem. O anjo mandou Maria fazer o quê? Versículo 28. Entrando o anjo aonde ela estava, disse o quê? Alegra-te, muito favorecida. O anjo mandou Maria se alegrar. Por que o anjo mandou Maria se alegrar? Por causa da notícia que ia ser dado a ela. O anjo disse: você é favorecida, abençoada, alegre-se, o Senhor é contigo. Mas o que aconteceu? No 28. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito. Ela não entendeu o elogio vindo de um anjo, que aqui era Gabriel. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E agora vem uma das promessas mais gloriosas de toda a Bíblia. 31, versículo 31 aí, irmãos. Eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem a chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Senhor, graças te damos. Por favor, fala conosco. Ajude-nos a entender o real significado do Natal, desse dia maravilhoso, tão significativo para o seu povo, que não de pagão não tem nada, Senhor, mas um dia consagrado, preparado pelo Senhor.
Um dia que o Senhor determinou, antes da fundação do mundo, que Cristo nasceria. De uma virgem, de uma mulher favorecida, como disse Gabriel. Ah, Senhor, traz iluminação para os corações, para as mentes e para o texto aqui essa noite. De modo que a sua palavra edifique a sua igreja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o versículo inicial para nós entender. Está falando do nascimento de Jesus, tinha que ter Maria aqui no meio, e como foi gloriosa a promessa. Há dois extremos quando se fala de Maria. O primeiro extremo é as pessoas que endeusam Maria. Diz que Maria é uma deusa, que Maria não tem pecado, que Maria é intercessora, que Maria jamais coabitou com José, e que Maria era santa e fazia milagres. Esse é o extremo ao falar de Maria. Maria não é intercessora, Maria não era santa no sentido de fazer milagre, e nem tampouco intercede por nós nos céus. Mas há outro extremo também da parte de cá, em diminuir Maria, em não entender que Maria foi sim uma mulher agraciada por Deus. Isso é inegável para nós no cristianismo. Maria foi uma mulher muito importante. De todas as mulheres, ela foi a mais importante. Isso é fato. Ela só não era santa, ela só não fazia milagre, ela só não intercede. Ela precisava de Jesus tanto quanto nós precisamos. Mas devemos reconhecer que a importância de Maria é distinta de qualquer outra mulher. O anjo, irmãos, a fala do anjo deixa isso claro para nós. Maria, você é uma mulher favorecida, você achou graça diante dos olhos de Deus. E ela era tão humilde que ela ficou impressionada com o elogio. Observe que ela se turbou, se perturbou, tipo dizendo: como pode um anjo me elogiar tanto? E o anjo continua dizendo: não temas, Deus é contigo. Irmãos, foi a mulher que Deus escolheu, o ventre que Deus escolheu, para que Jesus viesse ao mundo. Isso não é pouco, tá? Devemos reconhecer realmente que isso, o ventre abençoado dentre todas as mulheres, foi o de Maria. Agora, isso é tão verdade que ela não é santa, não é por isso que eu disse, há dois extremos. Primeiro é os católicos, que endeusa Maria, coloca ela como milagrosa, como uma intercessora, padroeira, é tanta coisa que eles fazem. Maria não é nada disso. É uma mulher que Deus chamou, que foi favorecida, que achou graça aos olhos de Deus. Mas o outro extremo também é dizer que Maria é uma mulher normal, simples. Claro, Maria era uma mulher normal no sentido de fértil, de ser frutífera, teve outros filhos. Mas Maria é uma mulher distinta, no sentido de Deus ter escolhido ela para trazer Jesus ao mundo. Olha o que ela diz no cântico dela. Veja o que ela diz no cântico de Maria. Vamos lá. Olha lá. Cântico de Maria. Deixa eu ver onde é que está. Versículo capítulo 1, versículo 46. Mas eu quero pegar só a parte que ela diz que as nações vai ver ela como favorecida. Vamos pegar o 46. 48. Porque contemplou na humildade da tua serva. Agora, pois, desde agora, o que está escrito aí? Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Você entende, irmãos? Então ela foi a escolhida assim, para trazer o homem mais santo que pisou na face dessa terra. Contudo, ela era uma mulher falha, como todas as outras. Irmãos, o tema dessa mensagem hoje é o verdadeiro significado do Natal. Por mais que tentem paganizar o Natal, a palavra Natal significa nascimento. Comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, e é impossível que o nascimento de Cristo torne-se pagão. Então nós não temos nada a ver com os ímpios, com o que os ímpios fazem em pleno Natal, no dia de hoje. Nós não temos nada a ver com o que o mundo em si está fazendo no dia de hoje.
mas todos sabem que esse dia se comemora o nascimento de Jesus Cristo, e não o dia do passeio de Papai Noel e dos presentes que ele irá distribuir. Não, isso é paganismo. Papai Noel, sim, que possivelmente existiu, mas não é o símbolo do Natal. É nesse sentido, sim, se torna um paganismo. Papai Noel existiu e ele era um homem de Deus. Um homem de Deus que era muito rico, e ele começou a distribuir presentes. Só que a intenção dele nunca foi receber esse nome. Ele começou a colocar presentes mesmo na janela, na porta de pessoas. Ele tinha muita condição. E aí as pessoas deu o nome a ele de Papai Noel. Ele era um homem de Deus. Mas o Natal não tem nada a ver com Papai Noel. Tem a ver com presente, mas não com presente físico, sabe? Tem a ver com o maior presente de Deus para a humanidade. E sabe qual foi o maior presente de Deus para a humanidade? Jesus Cristo no ventre de Maria. Gabriel descendo e falando: Maria, em seu ventre vai ser gerado o Salvador do mundo, o Filho do Altíssimo. Esse é o maior presente de toda a humanidade. No nosso caso, não comemoramos o dia, irmãos. Observe bem isso para nós entender. Mas nesse dia nós comemoremos o ato, o feito, o acontecimento. Por exemplo, para ficar mais claro, o domingo de Páscoa só é domingo de Páscoa, só é o dia do Senhor, porque Cristo ressuscitou exatamente naquele domingo. Então observe, não foi o dia que tornou o feito, o acontecimento da ressurreição de Jesus importante, mas foi o acontecimento da ressurreição de Jesus que tornou o domingo de Páscoa importante. Então o que eu quero dizer com isso? Não é o dia que torna o acontecimento importante, é o acontecimento que torna o dia importante. O acontecimento do nascimento de Jesus torna esse dia importante. Então não comemoremos hoje o que aconteceu há 2000 anos atrás pelo dia, mas pelo ato que aconteceu e que ocorreu naquela manjedoura. Irmãos, o nascimento de Jesus foi profetizado desde o jardim do Éden. Gênesis capítulo de número 3, não precisa abrir, versículo 15. Escute o que eu estou dizendo a vocês. Isso que ocorreu na plenitude dos tempos já tinha sido profetizado no jardim do Éden. Lembrando, para ficar claro para nós, porque há tanta coisa, tanta falatória, que é o dia pagão, vocês comemoram igual o mundo. Não, já foi claro. Por que domingo de Páscoa? Por que o domingo de Páscoa é importante? Por causa do domingo de Páscoa, ou porque Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa? O que é que faz esse dia importante? A ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus faz que o domingo de Páscoa seja o dia que ele é. Assim é o dia que nós estamos comemorando hoje. Não é o dia em si, mas o feito, o acontecimento dele ter nascido em uma manjedoura, ser feito carne e habitado entre nós. Então nós hoje, o cristianismo, a igreja no mundo, comemora sim, não o dia, mas o nascimento. Nascimento esse que foi profetizado desde o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Estava lá Deus dizendo a Adão e a Eva que o descendente da mulher surgiria e pisaria o descendente da serpente. É Jesus. Aquele descendente da mulher lá em Gênesis capítulo 3, 15. É Jesus, é Deus dizendo: e virá da mulher um descendente da serpente. O descendente da serpente vai ferir o seu calcanhar, e o descendente da mulher vai esmagar a sua cabeça. O descendente de que mulher? De Eva. E quem é o descendente lá? Lá no começo, primeiro livro da Bíblia, Cristo. Cristo é aquele descendente lá. Com isso, nós observamos que o nascimento de Cristo já tinha sido profetizado dentro do jardim do Éden. Cristo já tinha sido anunciada a sua vinda na queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva caiu, Deus profetizou: um dia o descendente da mulher virá e pisará a cabeça da serpente. Não só isso, os patriarcas, irmãos, apontaram para esse dia. Os profetas, irmãos, descreveram esse momento, ou melhor, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para esse glorioso
dia. Vou repetir. Todo o Antigo Testamento, isso mesmo, de Gênesis a Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento foi uma preparação, apontava, indicava para esse glorioso acontecimento. Irmãos, o acontecimento mais maravilhoso que já ocorreu neste mundo é a encarnação e o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora observe, o anjo Gabriel não é enviado a Roma, a sede do poder político. Não é enviado a Jerusalém para falar com os poderosos, os ricos daquela época, mas é enviado a uma jovem pobre, noiva de um homem pobre, em uma cidade pobre, marcada pelo desprezo, que era a cidade natal de Maria, Nazaré, com uma população de apenas algumas centenas de pessoas. William Hendrickson diz, com razão, que o ventre que guardará o maior de todos os tesouros não foi o ventre de uma rainha ou de uma princesa, mas de uma virgem comprometida a casar-se com um carpinteiro da aldeia de Nazaré. Deus escolheu uma jovem humilde, Ele não escolheu uma rainha, uma princesa, mas uma jovem humilde, cheia do seu espírito, para carregar no ventre o seu filho. Irmãos, o tempo de cantar chegou, porque o anjo Gabriel desceu e informou que o Salvador nasceria de uma virgem. Nós temos motivo para viver feliz e alegre e contente no dia de hoje, mas o único motivo que você tem para se alegrar no dia de hoje, sabe qual é? Porque Ele nasceu em uma manjedoura. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nasceu, e é por isso que o tempo de celebrar chegou. Por isso que Maria canta, porque ela só tem motivo para cantar, porque está carregando no ventre dela o Filho de Deus, o Redentor, aquele que seria chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Observe o cântico de Maria, irmãos. Ela não tinha motivo para cantar, mas depois que é prometido o filho, ela canta. Vamos lá, vamos ver agora completo o cântico de Maria. Agora ele faz sentido. Maria não tinha motivo nenhum para cantar, e com isso eu quero fazer vocês observarem que o tempo de cantar chegou. Irmãos, o tempo de cantar chegou. Não é ideia minha, é da Bíblia. Veja a Bíblia mostrando que o tempo de cantar chegou. Quando é que Maria canta? Depois de quê? Depois que o anjo fala com ela e diz que ela vai conceber e dar à luz ao Filho do Altíssimo. Olha o cântico dela. Vamos lá. Cântico de Maria, 46 até o 55. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamento soberbo, derribou do seu trono os poderosos, e exaltou quem? Os humildes. Encheu de bem os famintos, e despediu vazios ricos. Observe, irmão, o contraste. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como protetor, como prometerá aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para a sua casa. O que Maria cantou, irmãos? O tempo de chegar, o tempo de cantar chegou em Maria e para todo Israel, porque foi prometido, anunciado, que Cristo nasceria do seu ventre. E por isso nós podemos dizer: cante, Maria, porque realmente você tem motivos de sobra para cantar, porque você carrega não só o Filho de Deus no seu ventre, como Salvador do mundo. Veja, eu estou trazendo uma perspectiva mais abrangente, irmãos, de como é necessário comemorarmos esse dia. Porque o tempo de cantar chegou, porque Cristo, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Agora vejam, meus irmãos amados, como o Antigo Testamento apontava
para esse dia. Abra Isaías capítulo 7 comigo aí. Vejam como o Antigo Testamento apontava para esse dia. Isaías capítulo 7, versículo 14. O que está escrito aí, Isaías capítulo 7, versículo 14? Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Você já sabe, né, o que significa Emanuel? Deus conosco. Está vendo? O Antigo Testamento apontava para esse ato glorioso. Maria, sem saber, já tinha sido citada no Antigo Testamento. Isaías profetizou: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz, e o filho lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Que Deus viria e desceria até nós, tomando figura humana, pele humana, ossos humanos, se fazendo carne e habitando entre nós. Esse é o maior milagre de toda a humanidade. É Deus santo, puro, verdadeiro, trino, glorioso, eterno, entrar no tempo, tomar figura humana, humilhar-se até a morte, e morte de cruz. Esse é o maior milagre. Deus, sendo quem Ele é, tomar figura humana, corpo humano, como eu e você temos, e habitou entre nós. João capítulo 1, irmãos, versículo 1, vamos ver isso, vamos ver essa declaração. Esse é o maior milagre, irmãos, da humanidade. Deus entrar no tempo como figura humana. Você já parou para pensar nisso? Acho que às vezes nós não paramos para pensar, não é? Deus se fez carne. Deus santo se fez carne, irmãos. João capítulo 1. Esse texto é muito glorioso. Esse texto vai trazer uma perspectiva, João capítulo 1. Esse texto vai trazer uma perspectiva assim, gloriosa para nós, sabe? Aonde ele estava antes de descer até nós. João capítulo 1, eu preciso que todos nós leiamos. Olha onde Cristo estava antes de descer até nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava, e o Verbo era Deus. Aqui é Cristo, irmão. No princípio era o Verbo, a palavra, Verbo é palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Vamos continuar lendo. E todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? De Cristo. Olha para isso, irmãos. Ele estava com Deus. No princípio ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele, por meio dele, de Cristo, foi feito todas as coisas. Haja luz. Foi por meio dele que houve luz. Você entende isso? Haja terra, animais, e por meio dele houve. O que a Bíblia continua dizendo? E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo de número 8, dê um pulo aí. O 9, quer dizer, o que está escrito aí no 9? A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. O Verbo se fez carne, irmãos, e habitou entre nós. Vamos para Lucas capítulo 2 agora, versículo 8. Para mim, é um dos mais gloriosos textos também, e um dos mais bíblicos na questão de comemorar o nascimento de Cristo. Agora vai ficar dúvida para você depois desse texto aqui, tá? Se você já não tinha dúvida que deve comemorar o Natal, agora, com o que você vai ler aqui agora, não vai restar dúvida não, irmãos, porque até os anjos estão comemorando. Vamos lá, capítulo 2, 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Vamos lá, vamos ler todos. Deixe todos encontrarem para que nós possamos ler a leitura, fazer a leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu, o que está escrito aí? Rebanho. Durante as vigílias da noite, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aleluia! Isso é muito forte, irmãos. Os anjos estão comemorando o nascimento de Jesus. Uma milícia, um exército de anjos apareceu no céu. Os pastores viram, irmãos, os anjos comemorando, os anjos festejando o nascimento de Jesus. Isso é glorioso, irmãos. Isso é glorioso. O que havia sido planejado na eternidade aconteceu na plenitude dos tempos. Havia chegado, o eterno Deus entraria no tempo e o próprio Deus desceu até nós. Irmãos, veja bem, vamos começar a meditar um pouco aqui no primeiro versículo. Para quem foi que os anjos apareceu mesmo? Para os fariseus? Foi para os religiosos da época? Para aqueles que estavam no templo? Para os pastores? Isso aqui tem um mistério muito grande, irmãos. Em primeiro lugar, observe a quem é dada a mensagem e a quem de primeira mão foi enviada a mensagem. A quem? Aos pastores, não foi isso? Agora, eu quero que você saiba quem eram os pastores na época. Não fique pasmo, não. Sabe quem eram os pastores na época? Irmãos, os pastores foram os primeiros a ser informados do maior acontecimento histórico do mundo. Vou repetir. Esses pastores que nós acabamos de ler aqui, que foi anunciada a boa nova para ele. Para eles foram os primeiros a serem informados do quê? Do maior acontecimento histórico do mundo. Agora, irmãos, é estranho, sabia? Que os pastores sejam os primeiros a serem informados. Porque os pastores viviam muito longe do templo. Isso aqui fazia mais sentido se os religiosos fossem informados, os fariseus, os sacerdotes, as pessoas que estavam no templo, né? O templo do Senhor. Mas por que a notícia foi anunciada de antemão para os pastores, irmãos? Escute bem, naquela época, os pastores não desfrutavam de boa reputação. Naqueles dias, não eram considerados fidedignos. Olhe bem para vocês entenderem a importância dos anjos se dirigirem aos pastores. Esses pastores que vocês estão vendo aqui, eles, não sei se esses,
Mas os pastores em si, naquela época, eles não desfrutavam de boa reputação e não eram considerados fidedignos. E mais, não lhe era permitido testemunhar em tribunais. Nenhum pastor de ovelhas naquela época podia ser testemunha em um tribunal. Por quê? Porque eles pertenciam a uma classe desprezada. Todos os pastores, inclusive esses que vocês estão vendo aqui, eles não tinham direito civis, como cidadão. Eles não tinham direito de testemunhar, se tivesse alguma causa, seu parente, sua família. Eles não tinham. Não era levado em conta o testemunho de um pastor. Tá bom? Você quer mais desprezo para esses homens? É como se fosse que eles não eram gente, animais. Por quê? Porque a classe que eles pertenciam era desprezada. E tem mais: os fariseus religiosos da época os considerava como ladrões e enganadores. Vá contando aí no dedo, viu? Que eu estou falando dos pastores. Igualados, os fariseus, os grandiosos, entre aspas, da época, consideravam esses pastores como ladrões e enganadores, igualados aos publicanos e pecadores. Os pastores eram considerados, irmãos, a plebe de Israel. Sabe o que é plebe, né? Ralé. Os pastores, os coitados dos pastores, era considerado com a escoria, a plebe, a ralé de Israel. E diziam também que eles desconheciam a lei e eram privados, escute, os pastores, para acabar, eram privados da honra e dos direitos civis. Os pastores não tinham direitos civis. Ou seja, os pastores eram considerados como indigentes, animais, excluídos das sociedades, que não tinham direitos civis a favor deles. Você já imaginou você não ter direitos civis ao seu favor? É assim era o pastor. Mas, irmão, sabe o que eu contei isso para vocês? E é verdade? Porque Deus gosta de virar a mesa. Deus vira a mesa, fere a soberba dos grandes da terra, enviando o anjo Gabriel para dar a melhor e maior notícia do mundo, de primeira mão, não aos reis, nem mesmo aos escribas, nem os sacerdotes da época, mas aqueles que eram desprezados, esquecidos e considerados como ninguém. Deus, ele sempre confunde a terra, irmãos. Enquanto as pessoas desprezavam os pastores, não dava direitos humanos a eles, Deus decidiu de primeira mão honrar com a maior notícia do mundo aqueles homens que eram desprezados. E foi para eles que o Senhor apareceu. Foi quem Deus enviou de primeira mão, como eu disse. E é por isso, irmãos, que Paulo disse que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Diga se não foi isso que Deus fez aqui. Quem dava alguma coisa para esses pastores? Para a sociedade, os pastores eram o quê? Ralé, plebe, não tinha direito nenhum de testemunhar, não tinha direitos civis, era considerado como roubadores, ladrões, malfeitores. Mas Deus, irmãos, Deus, ele vê diferente do homem. E aqui nós devemos dizer, Deus realmente não vê como o homem vê. Isso aqui, irmãos, faz que nós olhamos para 1 Coríntios, não precisa abrir, versículo 1, capítulo 27, e entendamos realmente, Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir a sábia, escolhe as coisas fracas, porque esses pastores, irmãos, para muitos eram as coisas loucas do mundo, para muitos eram as coisas fracas, e o pior, as vis, as desprezíveis, as que não são, e Deus faz assim mesmo. Por isso que Paulo escreve lá, porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir quem? Os sacerdotes, os sabidões, os poderosos, os reis, para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos, os pastores, para confundir os fortes. Deus escolhe os que não são, os pastores, não era nada aos olhos humanos, para confundir os que são, para que nenhuma alma se glorie perante ele. Ele fez isso aqui, irmãos. Quando Deus apareceu para os pastores, foi exatamente isso que ele fez aqui. Ele escolheu os que não eram nada, que era desrespeitado, considerado como vis e pecadores, para confundir aqueles que são.
Aqui, porque sempre que a glória do céu, e olha o que aconteceu, vamos lá, leia comigo, quando os anjos apareceram, qual foi a reação dos pastores? Versículo 9, um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram o quê? Tomados de grande temor. Isso aqui era sempre normal acontecer, sempre que a glória do Senhor, a glória do céu se manifesta no meio da escuridão da terra, sempre há temor e pavor. Isso é uma primeira reação do ser humano mortal e pecador. Por isso os pastores ficam atemorizados, com medo e perplexos. Mas qual é a mensagem do anjo mesmo? Vamos ler? Qual é a mensagem do anjo? Não temas, eis que vos trago boa nova de grande... Calma, porque vocês estão com medo, pastores. A mensagem do anjo é: não temas. Uma boa nova de grande alegria eu trago para todos vocês. E a notícia é do nascimento de Cristo, o nosso Natal. Cristo, o real sentido genuíno e verdadeiro do Natal, o nascimento do Salvador. Eu trago para vocês o nascimento do Cordeiro, do Redentor, do bom pastor, da luz do mundo, do carpinteiro. Ele nasceu, irmãos, e os anjos vieram a nós pregar e anunciar e dizer para nós: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Salvador trouxe glória para Deus na sua vida e paz na terra. O que os anjos estão dizendo aqui, irmãos? Leia comigo aí essa declaração dos anjos. Vamos lá. Vos trago uma nova de grande alegria, o que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Agora, vamos lá, versículo 14, aí. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O que os anjos estão dizendo para nós aqui é que Deus trará paz para os homens sobre os quais reposam o seu favor, sobre aqueles que Deus escolheu e não aqueles que escolheram a Deus. Pois é, irmãos, a predestinação foi pregada até por anjos. Quer ver? Lê de novo 14 devagarzinho. Olha isso que é a predestinação aqui. Vamos lá, 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Foi a todos? Predestinação. Os anjos pregaram de forma clara e nítida predestinação. É a primeira vez que nós vemos um anjo pregar nas Escrituras, irmãos. A paz na terra aqui, irmãos, significa a paz entre Deus e os homens. Vocês se lembram o que aconteceu? Antes de Cristo, como é que nós estávamos com Deus? Em guerra. Éramos do que de Deus? Inimigos. Andávamos como? Longe. Quando a Bíblia diz paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem, tem a ver com a inimizade que Cristo viria acabar entre Deus e os homens, irmão. Por isso, paz na terra, que significa o nascimento de Cristo, reconciliou o homem com Deus, fez que o homem fizesse as pazes com Deus, voltasse para Deus, se aproximasse novamente de Deus. É isso que significa paz na terra. Para nós ter uma ideia mais concretizada disso, leia em Romanos 5, vamos lá. Só para que isso fique mais evidente que eu estou falando aqui agora, que nós estávamos em guerra. Vamos lá, só o 5 rapidinho, tá? 5. Vamos lá. 5, 1. Só para ter certeza que nós estávamos em guerra, tá, irmão? Nós estávamos em guerra com Deus. O que ele diz aí? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Quando Ele veio, Ele trouxe paz na terra. A paz foi essa: nos justificar com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós estávamos em guerra com Deus. Deus estava em guerra contra nós, longe de Deus. Por isso o anjo pregou
a Deus nas alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. Foi o que Cristo trouxe no seu nascimento. Cristo, no seu nascimento, na sua morte e ressurreição, Ele reconciliou o homem com Deus. Ele fez que o homem fizesse as pazes com Deus, voltasse para Deus e se aproximasse de Deus novamente. Por isso, paz na terra a quem Ele quer bem. Deus nos quis bem, irmão, quer o nosso bem. Ele nos escolheu para o nosso bem. Nós fomos um dos homens, observe isso, de maneira muito contente. Nós fomos um dos homens que fomos escolhidos na fala do anjo. Talvez você não prestou atenção, mas você não está aqui? Você não é crente? Vem de novo aqui, vamos lá. 14. Se você está aqui e é crente, você tem que entender que quando o anjo falou aqui, você fazia parte dos homens a quem Deus queria bem. Olha lá, vamos lá, 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, irmãos. Deus quis o nosso bem. Nós fomos escolhidos para fazer parte desse plano pelo qual o anjo proclamou. Deus quis o nosso bem. Quando Ele disse aos homens a quem Deus quer bem, nós estávamos no meio desses homens que Deus quer bem. E é por isso que nós estamos aqui. Nele fomos curados da alienação causada pela maldade e pelo pecado, que nos afastou de Deus, nos afastou da divindade, que nos afastou do santo e nos levou ao profano e ao imundo. Mas Cristo nasceu. Cristo veio, Deus conosco, o Verbo que se fez carne, Deus enviou a Jesus e hoje temos muito motivo para comemorar e se alegrar nele. Porque nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E foi por intermédio desse nascimento, dessa encarnação, desse Verbo que desceu até nós, que Deus decidiu nos salvar. Salvar todos aqueles que Ele escolheu para a salvação. Salvar a igreja. Reconciliar todos nós com Ele novamente. Novamente por quê? Porque Adão caiu e toda a humanidade caiu com Adão. Mas o nascimento de Cristo em uma manjedoura, pelo ventre de uma virgem, fez que Deus reconciliasse todos nós com Ele novamente e nos tornar os seus filhos. E tudo isso Ele fez para a nossa alegria, para o nosso gozo completo nele. Abra Isaías capítulo 9, versículo 6 aí. É um dos textos que eu mais gosto, tá, irmãos? Eu fico impactado quando leio ele, essa é a verdade. Eu fico maravilhado quando eu leio Isaías capítulo 9. Mais uma vez Isaías apontando para Cristo. Quer ver? Isaías capítulo 9, versículo 6. É lindo esse versículo, irmãos. Todos irmãos, deixa só o irmão encontrar ali para... Enquanto isso, isso. Vamos ler a igreja, vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É Cristo aqui. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu nome. E como é o nome dele mesmo aí, irmãos? Maravilhoso. É maravilhoso ele? Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, parece que o tempo de cantar realmente chegou. E é assim como Maria fez, e como os pastores se alegraram, nós também esta noite
se alegraremos. Vamos acabar o texto e ver como os pastores voltou para suas casas. Vamos lá. Eu acabo a mensagem aqui. Lucas capítulo 2. Vamos ler agora do 14 ao 20. Vamos lá? Lucas capítulo de número 2, 14 ao 20. Glória a Deus nas maiores alturas. Vamos ler, igreja. E paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-os, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Louvado seja Deus, só lhe deu glória. Assim como esses pastores voltaram louvando e glorificando a Deus, assim nós acabaremos o nosso culto. Louvado seja Deus, hoje e para sempre. Amém. Vamos ficar de pé.